Saudações a todos, sejam bem-vindos a FD Yuris Podcast. Dizer que nós somos FD Yuris Academia, FD Yuris Editora, FD Yuris Livraria e FD Yuris Podcast. Hoje temos um convidado e um tema que se situa dentro das matrizes tradicionais do direito. Durante os episódios passados, nós fomos girando à volta de temas que fogem daquela veia tradicional do direito. Agora voltamos. Voltamos então para trazer-vos aquele prato principal do direito. E para o efeito, não teríamos uma entidade melhor. Antes de apresentar o nosso convidado, queremos recordar-vos que está em curso a pré-venda do livro Nome das Pessoas Singulares à Luz do Direito Angolano. É o livro do Dr. José Moetunda. Este livro está a ser oferecido apenas por 11 mil kwanzas. Nessa fase de pré-venda, sobretudo, há que correr porque economiza-se sempre mais. Estamos em crise. Economizar 3 mil kwanzas é sempre substantivo, é sempre considerável. Bem, mais uma vez também recordar que o livro Criminalística à Luz do Processo Penal Angolano, ou no Processo Penal Angolano, do Dr. Lucelo, também está em pré-venda. Portanto, temos aqui muitos pratos bastante deliciosos que o direito e os autores vão proporcionando. O direito ganha e nós, desta forma, descolonizamos o conhecimento. Mas hoje, quem nos vai levar a este descolonizar o conhecimento é uma pessoa que para nós tem um significado bastante especial. É alguém que é um dos grandes impulsionadores do nosso projeto. Está sempre conosco a nos dar a força que nós precisamos, sempre disponível para aumentar, elevar a qualidade, quer nas nossas formações, como nas abordagens como estas que nós vamos ter hoje. Bem, temos hoje uma conversa sobre direito processual civil. E quem está aqui conosco, para terminar o suspense, é Dr. Osvaldo Malanga. Ora, quem é então Osvaldo Malanga? O Dr. Osvaldo Malanga é alguém que reúne o melhor dos dois mundos jurídicos. Dos dois mundos jurídicos. Tem larga experiência da magistratura judicial, tem experiência agora na advocacia. Então, é um jurista, diríamos assim, completo, olhando para essa perspectiva. Bem, Dr. Osvaldo é, dentre muitos aspectos que nós poderíamos aqui explorar da sua biografia, é autor do livro Lições de Direito Processual Civil. Este livro já foi editado há mais ou menos 3 anos. Agora estamos na reedição do livro. Brevemente estará o livro devolvido para aqueles que, de fato, têm esse apreço pelo autor e são investigadores, estudiosos desta área. O Dr. Osvaldo, para além de autor deste livro, é docente universitário. Já falamos aqui da sua experiência na magistratura judicial, já falamos aqui da sua experiência na advocacia, enfim, na sua experiência enquanto consultor, alguém que já teve grandes intervenções em muitos processos, mas como a ética proíbe falar dos processos, então não vamos falar, não vamos entrar nesta matéria. Bem, Dr. Osvaldo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Dispensa dizer que aqui é a sua casa. Então, para dizer, doutor, seja muito bem-vindo. E queremos crer que estamos em boas mãos nessas matérias
Sabemos o quão o doutor tem se dedicado, o doutor Osvaldo, aqui voltamos aqui a relembrar que é um estudioso bastante dedicado nessas matérias. Então, doutor Osvaldo, desde já, a saúde, a vida, está a sorrir, ou nem por isso, por favor, Muito boa tarde a de forma breve. todos. Sim. Muito obrigado, Dr. Feca, por mais um convite e à FDURS pelo tema que me foi proposto a abordar. A saúde está como Deus quer. Está como Deus quer. E claro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há Não há- antes de qualquer coisa, há um Deus que nos orienta e é a luz que nos guia a cada dia que nós acordamos e só por Ele estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado, doutor Osvaldo. Pois bem, indo diretamente ao assunto, doutor Osvaldo, vamos começar mesmo do início. Parece um insulto perguntar a alguém que se dedica a essas matérias, dizer ou perguntarmos o que é direito processual civil. Mas queremos começar mesmo desde o início. Como o doutor poderia explicar, sobretudo para que há pessoas que não são juristas. Temos Certo, aqui, certo, entre os nossos internautas, muitos que não são juristas. certo. E, mais uma vez, relembrar o nosso abraço virtual a todos aqueles que nos acompanham. Ok. Para melhor percepção do conteúdo, do conceito, melhor dizendo, de direito processual civil, eu começaria por um exemplo prático, para que no final o pessoal que estiver a nos assistir a partir de casa perceba. Imagine o Dr. Feca que eu lhe empresto um livro. Um livro que é muito, mas muito importante, e dada a escassez, e eu depois decido não devolver. Nós, por exemplo, usamos a expressão como vou aguentar este livro. Pois. Eu aguento o livro. De que forma é que o Dr. Feca poderá ver o seu livro novamente consigo? Bem, Vai para a minha casa, pega numa arma, dá-me um tiro, chama o seu grupo, se tiver, para resolver o problema. como estou no Entra lado para a bom. minha casa sem autorização e vai buscar o livro, como é que há de resolver? Bem, eu como estou no lado bom da conversa, eu só coloco mesmo perguntas. Só perguntas, né? Eu não Então, respondo. aí para o pessoal de casa, como é que resolveriam esta situação? Pois bem, Para alguns era o recurso à força. um recurso de força. Recurso à força. Para outros, recurso à força. Com Para a outros, força estaremos a falar ação direta. não, ação direta não é possível, porque Ação direta não se aplica não se aplica o caso. Recurso Mas- à força. Outros tentariam roubar o livro numa outra. numa oportunidade que tivessem. Alguns entrariam para a casa daquele indivíduo para retirar o livro. Ok. E outros deixariam estar, e há quem chamaria um terceiro para ajudá-lo a resolver esta situação. Então, esta intervenção de um terceiro tem regras. Estas regras, estando numa sociedade organizada, numa sociedade em que há um Estado de direito, esta intervenção deste terceiro tem regras. Isso é assim, por exemplo, nas nossas comunidades rurais também aplicava-se o direito costumeiro, mas com regras. Vocês, para irem para o Soba, por exemplo, tinham que pagar cada um uma galinha, para adivinhar o que é que se passou. Pois é. Então, nas sociedades modernas, como o Estado proíbe a justiça privada, a forma de realização desta justiça, da justiça pública, é por meio do processo. E o estudo deste processo, sendo um ramo da ciência, o estudo desse processo, como ciência, constitui o direito processual civil. Por quê? Porque, para além das regras contidas num determinado código, nós temos os princípios que também são aplicáveis ao direito processual civil. Respondendo deste modo, o direito processual civil será o ramo da ciência jurídica constituído pelo conjunto de princípios e normas que regulam o processo civil. Obrigado. Então, não haveria
forma melhor de explicar, esclarecer e definir o direito processual civil. Muito bem. Doutor Osvaldo, o direito processual civil regula as relações privadas, mas está entre os ramos do direito público. Como é Certo. possível? Como é possível? Por que Viu é que que eu não naquele posso, exemplo. por que é que eu não posso dispensar? Por que é que eu não posso dispensar essas normas, esses procedimentos Voltemos, e tenho voltemos, que me atar ao Estado para resolver uma questão voltemos àquele exemplo que privada? nós demos. Muito bem. Para ter acesso ao livro, dado que nós somos ambos particulares, o Estado, para dirimir conflitos e evitar a justiça privada, chamou a si a administração da justiça e atribuiu esse poder de dirimir conflitos a um ente público, que são os tribunais, conforme preceituado no artigo 174 da Constituição da República de Angola. Se nós formos pegar o 174 e conjugamos com o artigo 1º do Código de Processo Civil, vamos ver que a ninguém é lícito o recurso à força como forma de satisfação do seu direito. Em face da violação do direito, o meio, o órgão que o Estado põe à minha disposição são os tribunais. Logo, este terceiro que há de dirimir este conflito de natureza privada, que neste caso é um conflito de natureza civil, são os tribunais. Mas, para além dos conflitos de natureza civis, também temos os conflitos de natureza comercial. Então, o direito processual civil tem por função integrar o direito civil comum e o direito comercial, como direito especial. Muito bem. Muito obrigado. Doutor, haverá uma diferença entre o direito processual civil e o processo como tal? Ah, sim. Há uma Então, diferença. Direito como processual entender civil é um isso? ramo da ciência jurídica. O processo não é um ramo da ciência jurídica. O processo é a sequência. A palavra processo tem vários sentidos. Por exemplo, gosto muito dos exemplos, começar dos exemplos. Para estarmos aqui hoje tivemos um processo de preparação desta atividade, que Pois é. começou com um convite e hoje, no culminar, temos esta atividade aqui hoje. É um processo. Processo. Na vida existem vários microprocessos e o processo judicial é um exemplo do microprocesso. O processo judicial, nós podemos usar a palavra processo em vários sentidos, como aquele conjunto de papéis, quando, por exemplo, o magistrado diz: António, ao escrivão, por exemplo, traga o processo número 200, está a pedir aquele conjunto de papéis, aqueles autos. Mas a palavra, juridicamente, processo consiste na sequência lógica e cronológica de atos a praticar e formalidades a observar, tendentes a uma justa composição de um litígio privado mediante a intervenção de um órgão da autoridade pública, que é o tribunal. Em cada uma das palavras que eu usei, vamos encontrar um significado que, se nós percebermos esse significado, vamos perceber a lógica toda do processo. Muito bem. Pois bem, com certeza os nossos seguidores, os nossos internautas estão já cada vez mais a aguçar o seu interesse pelo direito processual civil e com certeza esta aula já está a começar muito bem. Bem, doutor, olhando para o exemplo que nos deu, então qual é o ciclo? O que é que devo fazer? Qual é a tramitação para eu rever aquele livro, como é que o processo começa, quais são essas fases, como é que isso funciona? O cidadão pode-se ficar tentado, diante daquele exemplo que começou a apresentar, de levar o caso à polícia. Levar o caso à polícia. Porque pode-se dar o caso dele pensar que assim vai resolver muito mais rápido, até porque aquela tentação em direito penal de transformar uma dívida em crime, transformar a dívida em burla, transformar, ou se tiver dado o destino de frente, transformar em abuso de confiança, por aí fora. Certo. Então, o que é que o doutor orienta diante de uma situação dessas? Numa situação dessas, não acho que estejamos em... Ele está com um livro.
Só diz que não devolve o livro. Não devolve. Sim. Nós que estejamos em face de crime algum. Ele não diz que o livro é dele. Só diz que não devolve. Se formos à polícia, a polícia não vai resolver esse problema. Não resolve. Não resolve. E como não estamos em face de uma possibilidade da aplicação da justiça privada, que é ação direta, estado de necessidade ou legítima defesa, não temos nenhuma dessas circunstâncias, que vêm proibidas no artigo 1º, que vêm proibidas não, que são permitidas em condições especiais, então vamos nos socorrer ao artigo 2º do Código de Processo Civil, que diz que para o exercício do direito, a cada exercício de um direito corresponde uma ação. Então, quer isto dizer que nós vamos ter de propor uma ação. Uma ação. Uma ação. E como dissemos no princípio, no conceito que a sequência, o direito processual é a sequência lógica e cronológica de atos a praticar, então nós vamos ter que propor a nossa ação em tribunal, apresentando a nossa petição inicial. Pois, essa é a questão, a petição inicial. Diz-se que o processo civil é como novela. Começa cheio de promessas, passa anos, é audiência e às vezes acaba em nada. Acabar em nada, não sei, mas Acaba sempre alguma coisa. tem que acabar em alguma coisa, porque Pois bem. quando entra para juízo só tem duas soluções: ou condenação ou absolvição. Antes de prosseguirmos, há uma questão, uma reflexão. Adianta levar o processo em tribunal quando o tempo que vai levar o próprio direito pode ficar diluído ou destruído com o tempo? Adianta? E se não adianta, não dá aso à justiça privada? De facto, o legislador tem mecanismos que permitem que se abrevie de alguma forma esta demora dos processos judiciais, porque justiça tardia não é justiça. Pois é. Justiça tardia não é justiça. Eu tenho um exemplo de um indivíduo, uma casa aqui, acho que faço a publicidade, acho que era Bricomata aí nos congolenses. O litígio levou cerca de 20 anos. As pessoas todas envolvidas, até ter decisão, as pessoas todas envolvidas no processo já tinham morrido. Pois, e essa é a questão, nós preparamos uma questão como esta sobre... Então, essa justiça não tem sabor, não tem sabor para quem é vencedor. Então, para que isso não aconteça, existem meios cautelares de tutela provisória que o legislador tem e existem princípios, hoje relevados a princípios constitucionais, que são da celeridade e economia processual. Que o artigo 29 da Constituição da República de Angola expressamente os contempla. Muito bem, muito bem. Pois bem, essa é a questão, porque sobre a longevidade dos processos nos nossos tribunais. Coloca-se a questão se qual a esperança de vida dos processos, sobretudo nesses processos de matéria civil, vamos ver que leva quase que uma eternidade. E ficamos sem perceber. A esperança de vida do angolano hoje ronda aí, parece, aumentou um bocado, né? Entre os 50, não é? Esperança de vida. A questão é a esperança de vida do processo. O angolano e o processo. Quem vive mais? Quem vive mais? Porque o processo leva... Há processos que levam mais tempo do que a esperança de vida do angolano. Pois é. O que é que está na base disso? Por que é que... Eu não tenho como dar uma resposta concreta, mas a experiência prática, quer teórica, demonstram que os processos têm algum tempo, têm muita demora. Mas isso é o resultado de uma conjugação de fatores. Não se pode atribuir
única, exclusivamente a um dos fatores. Primeiro, temos a falta de recursos do próprio órgão judicial. Segundo, temos a nossa desorganização administrativa. Nós temos pessoas que vivem em rua sem nome, casa sem número. Quando é que eu vou localizar esta pessoa? E está no processo. Como é que eu vou localizar essa pessoa? Às vezes é o réu. Como é que eu vou localizar essa pessoa? Falta de recursos. A parte mais fraca de quem trabalha na justiça são os oficiais de justiça, de diligências. E muitas das vezes têm que fazer diligências como eles próprios. E não têm recursos para isso, muitas das vezes. E isso dificulta a celeridade dos próprios processos. Depois, também a própria formação. Há processos que exigem algum conhecimento apurado sobre determinada matéria que, se nós não estivermos preparados, não conseguimos em tempo útil dar resposta às questões que nos são colocadas. Olhando para a formação, não sei se estou a causar alguma quebra no raciocínio. Como é que avalia a formação do direito processual civil no modo como as universidades lecionam? Nós estamos bem? As universidades lecionam bem essa disciplina? Ou parcialmente? Ou há mais teoria do que prática? Como é que avalia isto? Parcialmente. Julgo eu que, dado o caráter prático do direito processual civil, deviam haver mais matérias práticas ao invés dos conteúdos unicamente teóricos que as nossas universidades têm. Porque, vejamos o seguinte, um indivíduo, situações há em que o indivíduo sai da universidade depois de estar licenciado, não saber fazer sequer uma petição inicial, enquanto que o conceito de licenciado é de saber fazer mesmo. Alguém que sai de uma universidade, a princípio, tem de saber fazer as coisas. Então, era útil que nos nossos cursos de direito processual civil as pessoas aprendessem a fazer peças, pelo menos no final do direito processual civil soubessem fazer uma petição inicial, uma contestação, uma réplica, porque depois na vida prática há muitas dificuldades para quem é licenciado em aprender. Muito bem. Voltando à tramitação, temos aí ação para reaver o livro. Certo. Então, como é que faço? Crio uma petição? É isso? Antes vou ter que ver se estão presentes os pressupostos processuais. Eu primeiro tenho que fazer uma análise teórica do que antes de eu começar a criar a petição inicial. Daí estar escalonado primeiro no âmbito do estudo de direito processual civil. Primeiro vamos classificar a ação, não é? Desde já as ações classificam-se em declarativas e executivas, conforme o artigo 4 do Código de Processo Civil. Sim, as declarativas são aquelas que visam declarar a inexistência de um direito ou de um facto e condenar o réu a realizar a prestação ou constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica pré-existente. Nesta primeira classificação temos ações de simples apreciação, ações de condenação e ações constitutivas. E depois temos as ações executivas, que são aquelas que visam a realização material coativa do direito. Então, na situação em apreciação, o que eu quero é que ele seja condenado a me restituir o livro. Uhum. Então, neste caso, eu vou propor uma ação declarativa de condenação. Agora imaginemos que ele... mesmo depois do tribunal decidir não devolva? Bom, vamos explorar essa opção. Vamos explorar essa opção. Como é que faço? Vou para a ação executiva. Uma ação executiva. Já perdi às vezes 10 anos na ação declarativa. Então vou perder mais 5 ou 10 na ação executiva. Depois esse direito não serve? Com o nosso regime de recursos. Ainda por cima com o regime de recursos que nós temos. Pois, é terrível. Terrível. Agora, doutor, imaginemos que ele está com um livro. Certo. Está com um livro e a dada altura vendeu o livro. Ou a dada altura colocou o livro
em condições de... Que vai se deteriorar Exatamente. completamente. Não, eu, em face disso, posso lançar mão a um procedimento cautelar. Cautelar. Qual tipo seria? Neste caso, seria um procedimento cautelar, uma não especificada, uma ação não Uma não especificada. especificada. Muito bem. Caberia, o arresto, aí pode-se falar do arresto? O arresto tem por base quando o devedor está a dissipar o seu património, não é? Pois bem, No caso, ele não está a dissipar o património, está aí com ele. está com ele. Está com ele, só que está a deteriorar-se. Pois. Neste caso, está a deteriorar-se a minha garantia, que no fundo é o património que ele tem. Iria por uma não especificada. Tinha que ver se há requisitos para o arresto. Existência de um crédito, por exemplo. Eu tenho um crédito e depois receio de que durante a pendência do processo a garantia deixa de existir ou que ele se desfaça do património. Mas no caso, se não tivesse de desfazer, eu posso requerer o arresto. O arresto não. Uma providência cautelar não especificada. Tem que ver os requisitos do arresto. Muito bem, muito bem. Pois bem, e depois temos aí, imaginemos que não houve essa questão, não há nada que exija um procedimento cautelar. Certo. Então, temos a petição inicial, não é? Vamos ver se estão presentes os requisitos, que são personalidade judiciária, capacidade judiciária, legitimidade, patrocínio judiciário, interesse processual e a competência. A competência, muito bem. Ok. Depois de se fazer esse verificado que estão esses requisitos, pois. Então vamos ver como é que se classificam as ações quanto à forma. Porque eu não posso, se cabe um processo especial, eu não posso propor um processo comum. Muito bem. Porque se eu propor vai dar indeferimento liminar, não vou perder tempo e dinheiro. Então, vamos ver se dentro a classificação das ações entre comuns e especiais, se cabe numa destas. Como é que eu faço isso? Normalmente, o nosso código está dividido em duas partes. Parte geral, que começa do artigo 1º até o artigo 943. Sim, sim. Depois temos a parte especial. Mas nesta parte geral, temos a classificação das ações. Quanto ao fim, já o dissemos, que consta do artigo 4º. E quanto à forma, consta do artigo 460 do Código de Processo Civil. Este 460 diz-nos que o processo pode ser comum ou especial. O processo comum é o processo regra. E o processo especial aplica-se aos casos especialmente previstos na lei. Se formos pegar o artigo 944, tem por epígrafe processos especiais. Se a matéria que nós pretendermos tratar estiver regulada depois de 944, quer dizer que estamos em face de um processo especial. Vamos encontrar aí ação especial de manutenção e restituição de posse, os processos de família, vamos encontrar prestação de contas, vamos encontrar o processo de inventário, inabilitação, interdição, as insolvências e falências também estavam reguladas aí, e outros processos, liquidação e dissolução também está aqui. Então temos aqui estes processos de liquidação, só de dissolução, não. Temos aqui estes processos especiais. Se a matéria que eu pretendo tratar não estiver regulada nestes artigos, no 944 e seguintes, logo o processo é especial. Então vou ao 460. O 460 diz-nos que o processo comum pode ser declarativo ou executivo. Sendo o comum declarativo regulado no 462 e o comum executivo regulado no 465. O comum declarativo pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. O comum executivo também pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Muito bem. No caso em concreto? Vamos lá ver. Imaginemos que seja um livro de 1901. Eu, por acaso, tenho um livro de 1902. 1902, pois. Um livro com mais de 100 anos. Opa. Um único livro existente em Angola. Qual é o valor que eu tenho por este livro? É inestimável. Inestimável. Pois. Eu ponho aí, por exemplo, aquele livro vale... Ponho aí 30 milhões. 30 milhões. É.
para obrigá-lo a dar. Este livro é caro. 1902, um livro do Palma Ramalho, 1902, Palma Ramalho não. Havia um outro professor que contendia muito com o professor Alberto Irres, mas eu tenho um manual dele de Direito Comercial de 1902. Um livro raro. Pronto, por esse livro eu estou a pedir 30 milhões de kwanzas. 30 milhões. 30 milhões de kwanzas. Se ele não me devolver o livro, que ele me pague o valor de 30 milhões de kwanzas. Então, já classificamos que vai ser uma ação declarativa de condenação. Agora vamos ver a forma de processo. Forma de processo que pode ser comum ou especial. Já vimos que não cabe nenhuma das formas especiais. Então vamos para a forma de processo comum, que vai ser ordinário, sumário, sumaríssimo. Falamos em... Esta classificação tem que ver, entrando para uma outra temática, que tem que ver já com as alçadas. O que é que são alçadas? Alçada. Interessante. Alçada. O tema das alçadas é importante. É o limite de valor dentro do qual o tribunal julga sem admissibilidade de recurso ordinário. As alçadas são importantes porque para determinar a forma de processo, para saber se o processo admite ou não recurso, para tratarmos das custas, do pagamento das custas judiciais e para sabermos se é obrigatório ou não a constituição de advogado e da interposição de recurso. Já o dissemos. Entre nós, as alçadas vêm reguladas na Lei 9/05, com a atualização feita pela Lei 5A/2021. Segundo essa atualização da Lei 5A/2021, a alçada do Tribunal da Relação é de 6.160.000 kwanzas. E a alçada do Tribunal de Comarca é de 3.080.000 kwanzas. E, aplicando isto ao artigo 462, diremos que o nosso processo seguirá a forma ordinária, porque 30 milhões de kwanzas é superior a 6.160.000 kwanzas. Quer isto dizer que o nosso processo vai seguir a forma mais solene. Muito bem, para todos aqueles que nos acompanham, estamos aqui com o Dr. Osvaldo Malanga, ele que é o especialista estudioso nessas matérias de direito processual civil. Dizer que este podcast tem o apoio da JB Filmes para aqueles que quiserem gravar seu vídeo corporativo, fazer fotografias de diferentes eventos. Liguem agora para o 922 33 26 95. JB Filmes 922 33 26 95. Tomem nota deste número, é muito importante. Pois bem, doutor Osvaldo, então, depois de nós conseguirmos então fixar a forma de processo, o que é que vem depois? Vamos materializar mediante a elaboração de uma petição inicial. Petição inicial. Na petição inicial temos que fazer constar esta forma de processo. Temos que fazer constar a forma de processo. Muito bem. Obrigatório. Obrigatório. Certo. Mas o que é que deve constar? Vamos começar por identificar o tribunal, por isso é que tínhamos que saber quais são os pressupostos. Vamos saber quando, onde, quem é que celebrou o contrato. Há umas 5 questões que depois vamos colocar. Mas temos que primeiramente identificar o tribunal. Vamos elaborar a nossa petição, identificando o tribunal, identificando as partes. Identificação do tribunal, ou indicação do tribunal, tem que ver com a competência, tem que ver com o pressuposto processual, que é a competência, para sabermos qual é o tribunal que vai apreciar a nossa causa, porque não vou propor um assunto dessa natureza, já vi que não tem natureza criminal, não vou apresentar uma petição inicial na sala de trabalho. Pois não. Não vou apresentar na sala de família. Pois não. Tenho de apresentar na sala de civil do Tribunal de Comarca. Pois. Então, tratando-se em Luanda, o território em que nós estamos a emitir o nosso podcast, então vamos propô-lo, estamos no Bela, né? No Tribunal da Comarca de Belas. Certo. Muito bem. Então, temos aí a petição inicial, entrou a petição inicial. Lá o cartório vai autuar, vai cobrar as custas. Vê tudo bem. As custas, em relação às custas, isto é preparo? Sim, preparo inicial. Neste caso será o preparo inicial. Preparo inicial.
Normalmente, quanto é que se paga? Porque há quem quer não sabe, quer saber. Porque há quem pensa que quando o advogado diz, olha, tem que pagar o preparo, pensa que é o advogado, está, mas é querer dinheiro. Não, o serviço de justiça é um serviço que deve ser pago, porque não é um serviço público que está a ser prestado. É público. É um serviço público que está a ser prestado. E como tal, Tem, tem tabelas. isso tem natureza de quê? De taxa, imposto? É taxa. Ok. É Então, taxa. ou não vamos muito por aí, não é? É taxa. Taxa de justiça. Taxa de justiça. Cobra-se do seguinte modo: preparo inicial 30%, Sim, sim. 30% do valor global da taxa de justiça, porque nós temos uma tabela. Há uma tabela que usa-se para calcular a taxa de justiça. Muito bem. Então, do valor global devido à final como taxa de justiça, não se paga de uma vez, paga-se em 3 prestações. A primeira vez paga-se 30% daquele valor global do final, depois paga-se 40% e depois mais 30%. 30% de preparo inicial, 40% de preparo subsequente e os outros 30% preparo para a decisão. Muito dinheiro, tem que pagar-se aí muito dinheiro, pois. Não, às vezes não. Porque como é que fica aquele cidadão que não tem emprego? Não consegue pagar. Não pode ficar sem justiça. Pois, mas O legislador tem ele mecanismos. já foi injustiçado, já tem o seu direito atropelado, alguém está a invadir aí o seu bem nessa esfera, nesse caso concreto, o livro, ainda tem que pagar o tribunal para ter o seu direito reposto. Não, nem sempre. Sempre. Se o cidadão, como a justiça é onerosa, um dos princípios da justiça civil é a onerosidade, sendo a justiça onerosa, este cidadão pode socorrer-se ao Instituto da Assistência Judiciária. A assistência judiciária também dá a liberdade de ele não pagar nada dentro, a nível do Dos tribunal. tribunais, não paga custas, não paga advogado e Não etc. paga nada. Não paga nada. Ok. Para tal, tem Então, de recorrer à ordem e a ordem indicar-lhe um mandatário que vai patrocinar a sua causa. bem, para todos aqueles que nos acompanham, então não precisam ficar preocupados. Quem não tem emprego, não consegue pagar, solicita a ordem, a assistência judiciária e aí por essa via vamos conseguir também ter o desbloqueio das taxas de justiça e por aí fora. Muito bem, doutor. Então, entrega a petição inicial. Há uma necessidade de. A outra parte vai reagir, não? Entrega a petição inicial é distribuída para um mandatário, para um magistrado, que pode, em face da petição, proferir 4 despachos. Aham. Despacho de indeferimento liminar. Vamos lá supor que tenhamos proposto este conflito que há na sala de família. O que é que o juiz vai fazer? Vai indeferir, Pois, porque aquilo não é matéria não há da sala de família. por incompetência, não é? Temos um despacho de aperfeiçoamento, vamos lá supor que falta um documento ou que de alguma forma fica manifesto que o processo não pode tramitar sem um determinado documento. Nós não temos o bilhete de identidade ou o número de identificação fiscal que o legislador exige. Então, ao invés de indeferimento, não há aqui fundamento para indeferimento liminar, mas sim de aperfeiçoar. O juiz pode mandar aperfeiçoar, com base no 477. Ou mandar arquivar. Se aquela petição for totalmente estranha à ordem jurídica, o juiz vai mandar arquivar. Se não houver nenhum fundamento para esses 3 despachos, vamos ao despacho de citação. Citação o que é? Citação é o ato que faz parte da família das notificações, por meio da qual a parte contrária é chamada pela primeira vez ao juízo para se defender. Bem, É chamada para lhe informar que foi proposta contra ela uma ação e é chamada ao processo para se defender. bem. E como é que a pessoa vai se defender? A pessoa defende-se por meio da contestação. Contestação que pode ser de 2 tipos. Contestação
reconvenção e contestação e a contestação de defesa. É interessante, doutor. É uma das questões que há muitas dúvidas, sobre a qual há muitas dúvidas, é exatamente o que se entende por reconvenção, pedido reconvencional. Reconvencional. Pois, há muitas dúvidas e muita gente pergunta o que é isso. O pedido reconvencional é um pedido feito pelo réu contra o autor. Ou seja, aqui vamos ter duas ações. Uma proposta pelo autor contra o réu e outra proposta pelo réu contra o autor. Que o legislador admite, neste caso o legislador admite que haja dois processos cruzados. É a tal reconvenção. A reconvenção requer que se observem pressupostos de natureza processual e pressupostos de natureza material. O primeiro pressuposto de natureza processual é a competência do tribunal. O tribunal da ação do pedido reconvencional tem de ser competente também para... O tribunal da ação principal tem de ser o competente para conhecer do pedido reconvencional. O segundo é a compatibilidade da forma de processo. A forma de processo do pedido reconvencional tem de ser idêntica à forma do processo da ação principal. E depois o terceiro requisito é o valor da causa. Valor da causa. Tal como em matemática ou qualquer outra ciência exata, 1 mais 1 não pode ser igual a 1. Sim. Se são duas ações cruzadas, vamos lá supor, eu devo... Afinal, o doutor Feca não me quer devolver o livro porque eu lhe devo 40 milhões. Pois. Que eu também digo que não vou devolver. Pois. Afinal, temos aqui um problema. Aqui assumo a posição de credor do livro, e o doutor Feca assume a posição do credor daqueles 40 milhões de kwanzas. Afinal, o dinheiro para a compra do livro foi o doutor Feca quem me... Os 30 milhões com que eu comprei o livro, num leilão, foi o doutor Feca quem me emprestou. E eu agora não quero devolver aquele dinheiro, o doutor Feca não me quer devolver o livro. Pois. Então o doutor Feca também pode propor uma ação contra mim. Isto aqui é o pedido reconvencional. Se eu não indicar o valor, o juiz tem de obrigatório... 1 mais 1 não pode dar 1. E o artigo 308, número 2 do Código de Processo Civil, exige que eu faça a soma dos meus 30 mais 10 ou mais 40 que o doutor Feca vai indicar. Quer isto dizer que o valor da causa já não vão ser os 30. Vão ser 40. Se o doutor Feca exigir não uma compensação, se exigir unicamente a compensação, vão ser 40. Ou vão ser os meus 30 milhões, mais os seus 40. Vamos ter o valor da causa de 70 milhões. É isso que prevê o 501 do Código de Processo Civil e 308 do mesmo diploma legal. Interessante. Certo. Então, Estes são os requisitos. Convencional, Sim. nesse caso, o pedido reconvencional vai ser apresentado No mesmo tribunal. na contestação. Na contestação. Temos a contestação reconvenção. Faltou-nos de falar aqui dos requisitos de natureza substantiva, que os factos a princípio devem ser os mesmos, ou a causa de pedido deve ser a mesma, ou para se exigir a compensação também é possível haver pedido reconvencional. Compensação, rendas ou benfeitorias, é possível haver pedido reconvencional também, conforme prevê aí o 200. Vamos socorrer aqui a minha cabulazita. 264 ou 268, salvo erro. Para aqueles que nos acompanham, estamos com o Dr. Osvaldo Malanga. 274. Quando o pedido emerge do facto jurídico que serve de fundamento à ação, quando o réu se propõe a exercer a compensação, ou quando o pedido do réu tende a conseguir um benefício, em seu benefício, o mesmo efeito jurídico que o autor se propõe a obter. Pois bem, para aqueles que tinham dúvidas sobre o que é isso, pedido reconvencional, está aqui uma explicação clara e agora é só pôr em prática. Muito bem. Lembrar que neste sábado, nós teremos então a nossa formação sobre marketing jurídico tradicional e digital. Este sábado, apenas 2 dias. Portanto, aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição, não hesitem, façam já,
porque depois as vagas vão ficar esgotadas. Portanto, é agora, faça sua inscrição, não hesite, não espere. Pois bem, doutor. Continuando. Muito bem, continuando. Como é que Falamos da contestação reconvenção. Pois Mas bem, para além dela existe a contestação defesa. contestação de defesa. Contestação defesa. Que tanto pode assumir as formas de defesa por exceção Ok. ou defesa por impugnação. Pois bem, qual é essa diferença afinal? Defesa por exceção, defesa por impugnação? A defesa por exceção é uma defesa de flancos. Não se contraria diretamente o que a parte contrária trouxe para o processo, o que o autor trouxe para o processo. Ou seja, vamos pegar factos laterais, factos que não têm que ver com a causa de pedir diretamente. Vamos encontrar situações que obstam a que o tribunal entre na apreciação do mérito da causa. Isto, a falta de pressupostos processuais ou a verificação de outras exceções, ou que, servindo de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito, tem como consequência a absolvição do réu do pedido. Ou seja, vamos invocar situações que não permitam ao tribunal apreciar se de facto esse contrato entre nós existiu ou não e quem deve de facto o que e a quem. Assim fica muito, fica muito, digamos, como é que eu diria? Então podia nos apresentar um exemplo. Miúdos. Vamos transformar isso em miúdos. Porque Vamos lá ver. assim, para quem nos acompanha, Vamos no mesmo exemplo. que É um processo. está muito escolástico ou diria Está bem. No mesmo exemplo. que dogmático. O No mesmo exemplo. Está muito dogmático. No mesmo exemplo, vamos a supor que a petição deu entrada na sala de família e o juiz inadvertidamente mandou citar. Qual é? Eu vou me defender por exceção, invocando o quê? A incompetência do tribunal, a falta de um pressuposto processual. É só pegarmos aí o nosso artigo 487, 493 e 494, que vamos encontrar lá que é a incompetência uma exceção dilatória, que tem como consequência a absolvição do réu da instância. Queres dizer que a sala de família não vai poder apreciar esse litígio? Pois bem. Defesa por exceção. Já se eu disser, não, ele comprou o livro, não para ele, mas sim para mim. Ou uma outra exceção, mas ele tinha o prazo, por exemplo, de 10 dias para arguir o direito dele a este livro, e o prazo já passou, vou estar a me defender por exceção, mas por uma exceção perentória. Vou estar a invocar aqui a prescrição. Ok. Vou estar a invocar aqui a prescrição. No primeiro caso, temos exceção dilatória, que normalmente coincide em parte com a falta de pressupostos processuais, porque depois temos outras situações aí, tal como a inaptidão da petição inicial. E já na defesa por exceção perentória, temos a invocação de factos de natureza substantiva que visam modificar ou extinguir a pretensão do autor. Pagamento, caducidade, prescrição e todos aqueles factos distintivos do direito, extintivos ou modificativos do direito do autor, podem ser invocados como exceção perentória. Para além disso, tem a defesa por impugnação. Por impugnação, dizer, olha, o senhor nunca me deu nenhum livro. Pois. Eu nego categoricamente que o Dr. Feca alguma vez emprestou-me este livro. Pois. Quando, aonde, como é que me emprestou o livro? É interessante. Então, é uma outra modalidade de defesa. De defesa. Então não basta só colocar os fundamentos assim aleatoriamente. Na contestação, defesa por exceção, escreva aí o seu conteúdo, forma livre. Defesa por impugnação. Tem que dizer qual é a exceção. Defesa... Devido ao ônus de impugnação especificada. Pois, é importante. Portanto, todos aqueles que nos acompanham, temos aqui esta aula bastante interessante de Direito Processual Civil. A contestação obedece a uma forma
própria de se defender. Então, o doutor Osvaldo está aqui para nos esclarecer os meandros disso tudo. Pois, doutor, depois da contestação, como é que nós podemos reagir? Então, o autor pode ainda apresentar uma nova reação? Pode? Pode, sim. Pode apresentar um novo articulado, que é a réplica. A réplica. Muito bem. E na réplica, tem aí tem alguma especificidade a considerar aqui? Não, serve para pedir serve para... É só lermos aí o 502. Serve para deduzir se formulou um pedido contra mim, eu também tenho... Se formulou um pedido reconvencional contra mim, eu devo ter a possibilidade de me defender. Pois. Essa possibilidade é dada a partir da réplica. Então a réplica serve para isso. Para além de servir como resposta à contestação, serve para se deduzir a defesa contra o pedido reconvencional. Contra o pedido reconvencional. Muito bem. E depois da réplica, há uma possibilidade de uma nova O réu reação? apresentar um novo articulado, que é a tréplica. A tréplica. E faria o que na tréplica? Traria novos argumentos. Reforçava os argumentos que já trouxe, etc, etc. Muito bem. Doutor, voltando à contestação, obedece àquela fórmula a fórmula ou a forma Articulada. articulada e tem que ser matéria de fato, matéria de direito, sempre? Certo. Muito bem. Certo. Ora bem, e depois, então, determinada essa parte, réplica, tréplica, Resposta tréplica, que é o último articulado. último articulado. Certo. E depois da resposta tréplica, se quiser ainda reagir, Só se houver um facto novo ou tiver aparecido um documento novo que não foi possível juntar na altura, na fase dos articulados, podemos apresentar um articulado superveniente. Mas se não tiver, a resposta tréplica é o último articulado. Só temos 5 articulados normais. Pois. Muito bem, é interessante. Bom, e depois disso? Depois disso vamos à fase do saneamento e condensação. Saneamento. Pois bem, saneamento e condensação. O que é isso, saneamento e condensação? Expurgar do processo todas aquelas questões que são inúteis, e condensar o processo é concentrar as questões úteis em 2 peças processuais, que são a especificação e o questionário. Muito bem. Sanear o processo é ver a questão dos pressupostos, das questões prévias, pressupostos, questões prévias, nulidades, etc, etc. Nulidades. Interessante. Nesta fase do processo temos 4 momentos, que são a audiência preparatória, o despacho saneador, a especificação e o questionário. O único elemento que não pode faltar nesta fase é o despacho saneador, porque nós podemos ir diretamente para a especificação e o questionário sem termos audiência preparatória, mas devemos sanear o processo. Nós podemos parar o processo no despacho saneador. Quando vamos fazer um saneador sentença, já não teremos a especificação nem um questionário. Então, o único elemento aqui obrigatório é o despacho saneador. Interessante. E aí, depois disso, já vem a decisão? Não. Ou não? Sim ou não? Se fizermos um saneador sentença, vamos marcar uma audiência preparatória, que neste caso é obrigatória, e logo a seguir vem a decisão, o tal despacho, o saneador sentença. Que é um despacho saneador que conhece do mérito da causa ou de uma exceção perentória. Se não houver elementos para se decidir, fazemos audiência preparatória, fazemos saneamento, depois fazemos se não houver elementos para se decidir e tivermos feito a audiência, nós vamos fazer a especificação e o questionário. De toda aquela matéria que as partes arguíram em sede dos articulados, vamos ver o que está aprovado ou o que não está aprovado. Por quê? Porque durante a fase dos articulados, as partes já vão juntando provas. São obrigadas a juntar provas dos factos que elas trazem a juízo. Ou seja, com a petição inicial, eu devo apresentar os meios de prova. Muito bem. E a parte contrária, quando apresentar a contestação, deve apresentar os meios de prova para a sua defesa. Muito bem. Uma questão que também importa saber
Na réplica, posso juntar meios de provas? Se não tiver junto com a contestação, Pois. e se não tiver. Porque e não tiver possibilidade de apresentá-los. Pois. Porque se eu tinha a possibilidade de apresentá-los na petição, na contestação e não juntei na petição inicial, Pois. e só vou juntar na réplica, então sou suscetível a que me apliquem uma multa. Sou capaz de me aplicarem uma multa. Pois. Muito bem. Então, depois desse meandro, depois desse caminho sinuoso, já Se não terminou? temos a graça da decisão? Não, ainda não. Ainda não. Opa, não. difícil. Difícil. Vamos para a instrução. Instrução. Vamos juntar os meios de prova. Aqueles factos que nós não consideramos como provados em face dos articulados, em face dos documentos juntos, documentos, deixa-me lá ver aqui a cábula, em face da confissão, documento ou por acordo. Então, vamos levar à fase seguinte e vamos arrolar testemunhas ou outros meios de prova para aprovarmos aqueles factos. Pois. Os factos já provados vão constar de uma peça que é a especificação e os factos não provados vão constar de uma outra peça que é o questionário. Muito bem. Tá. E assim, nesse caso, o livro sobre essa matéria, quando é que teremos a decisão? O livro da nossa autoria? Não. Refiro-me ao livro, que é o objeto aqui do litígio. O livro? Vamos aguardar mais um pouco. Deixa-me continuar a leitura, doutor Feca. Doutor Feca aguarda mais um bocadinho. Não. Refiro-me ao livro que foi... Do nosso objeto. Exato. Não, o objeto do nosso litígio. Exatamente. Sim. Foi... agora emprestado. O doutor deve uns 40 milhões, estava a cobrar um livro de 30 milhões. Vamos aguardar um bocadinho, vamos ver quem tem razão. Pois. Vamos ver quem tem razão. E a decisão, depois dessas fases eu neguei, eu disse que o doutor nunca me deu o livro, então agora vamos chamar as testemunhas. Pois bem. Eu vou dizer, olha, testemunhou o fulano, cicrano. Está aqui a forma como... Está aqui o local em que tivemos, tomamos um café. Olha, por acaso tinha aqui o recibo do café. Vamos chamar o homem que nos esteve a servir o café como testemunha. Vamos chamar ao perito. Eu dizer, não, o livro dele é outro, não é aquele livro. Ou eu paguei o dinheiro. Então vamos carrear ao processo os meios de prova que nós temos dos factos que ainda estão por provar. Dos factos que foram levados à instrução. Interessante. Depois disso, vamos para a fase da audiência, discussão e julgamento. Muito bem. A todos aqueles que nos acompanham, nós estamos com o Dr. Osvaldo Malanca. Nós somos FDIURES e somos FDIURES Academia, Editora, Livraria e Podcast. Lembrar que estão disponíveis na nossa livraria e na nossa editora legislações penais, Código Penal, Código de Processo Penal, o Código do Procedimento Administrativo, Código do Contencioso Administrativo. E aqueles que estiverem interessados, não hesitem, é só ligar para o 927 97 97 96. Pois bem, doutor, e depois? O que é que temos mais a seguir? Audiência, discussão e julgamento. A audiência, discussão e julgamento. Certo. E aí, o que é que acontece? Vai-se procurar levar as partes para o tribunal, as testemunhas vão ser ouvidas, para que o juiz, no final, recolha todas as provas possíveis para o proferimento da decisão. Pois bem. Para o proferimento da decisão. Interessante. Bem, chegada a decisão, podemos recorrer dela. Podemos interpor o competente recurso ordinário. Pois bem. E depois o recurso segue para o Tribunal da Relação. Tribunal da Relação, como estamos a falar de um recurso, uma decisão de mérito, estamos a falar de um recurso de apelação.
Apelação. Os efeitos, como é que isso funciona? Quanto aos efeitos? O recurso de apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Certo. O que é entender isso, efeito suspensivo, devolutivo. Não se executa a decisão. A decisão não é só, a diferença é só esta, entre efeito executivo e devolutivo. Autores há que falam efeitos sobre a tramitação do processo e efeitos sobre a execução da decisão. Efeitos sobre a tramitação do processo e efeitos sobre a execução da decisão. Porquê? Porque há processos, por exemplo, isso tem que ver mais com recurso de agravo, porque alguns agravos, mesmo interposto o competente recurso, o processo se mantém sempre na instância. Há agravos que só sobem com o primeiro recurso que tem a subida imediata. Então tem que ver recurso. Há recursos que param a tramitação do processo e há recursos que não. Mas no caso do recurso penal ordinário, em processo civil, o recurso ordinário que serve de base para os demais recursos, é o recurso de apelação. O recurso de apelação tem subida imediata nos próprios autos e tem efeito suspensivo. Ou seja, todo o processo é remetido para o Tribunal Superior. Pois bem. Bem, vamos explorar outros aspectos. Temos aqui então, a fase do recurso. Com o recurso tem toda uma tramitação que nos leva à adição. Repetimos tudo. Não. Como é que é, doutor? O recurso é uma fase de verificação de eventual. Não vai se apreciar tudo, vai se apreciar aqueles pontos críticos que nós achamos que na sentença o juiz do tribunal andou mal, que fizeram com que ele tivesse proferido uma decisão em nosso desfavor. Então não vamos pegar o processo todo, porque o juiz não vamos apresentar uma petição, vamos interpor o recurso. Se o recurso for admitido, vamos apresentar as alegações. Se o recurso for admitido, vamos apresentar as alegações. Em sede de recurso de apelação, as alegações tanto podem ser apresentadas em primeira instância ou em segunda instância. Se tivermos pedido a confiança do processo, quer isto dizer que as alegações vão ser apresentadas em primeira instância. Se as não pedirmos oficiosamente, o tribunal adequente, o tribunal que vai apreciar o recurso, tem de facultar-nos a possibilidade de apresentarmos as nossas alegações em sede de recurso de apelação. Em sede de recurso de apelação. E como nós sabemos, o recurso de apelação é o recurso que interpõe-se da decisão que conheça do mérito da causa. Mérito da causa que pode ser aferido quer em despacho saneador ou em sede de sentença final. E é para isso que se interpõe o recurso de apelação. Posteriormente a isso, se não houver um outro recurso interposto do Tribunal de Segunda Instância e a decisão transitar em julgado, então esta decisão, com o trânsito em julgado, já é suscetível de execução. Já é suscetível de execução. Mas a outra parte terá a necessidade de instaurar um novo processo. Ou seja, para além do processo declarativo que já nos levou uma porrada de anos, para a pessoa ver o livro reintegrado na sua esfera jurídica, terá também de propor a competente ação executiva. São, pois, esses os aspectos referentes à tramitação do nosso processo civil declarativo que se impunham trazer a apreciação aqui. Pois é, muito nosso debate. Interessante. Pois, disse que a ação executiva, diferente
do que estamos acostumados, mesmo a partir das universidades, do modo como nós fomos aprendendo. Nós vimos direito processual civil 1, Certo, o declarativo, não é? certo, Depois vimos o 2, certo, executivo, certo, e o 3, recursos. certo. Há quem diga que não devia ser assim. Devia ser declarativo, recursos e executivo. Porque o executivo é que aparece depois, é que vem em último. O doutor Conforme a concorda? organização que está no código. Pois, o doutor concorda que tipo, devia ser assim? Visto que a execução aparece depois dos recursos e não antes dos recursos. Eu acho que é uma arrumação lógica. Uma arrumação lógica e não vejo inconveniente nenhum que assim fosse. Não vejo inconveniente nenhum que assim fosse. Mas melhor do que isso, porque os recursos também têm os seus. As execuções também têm os seus recursos, que de alguma forma são diferentes dos recursos do processo declarativo. Ok. Então, se logo a seguir se desse o processo, logo a seguir ao processo declarativo se desse o recurso, também seria ótimo, não é? Certo. Seria ótimo. Muito bem, doutora. Então, temos aí o livro, que no final tem finalmente decisão. Pois, é uma maratona. Teve uma decisão, mas que eu ainda assim não quero entregar. Pois. Sim. E então, como é que vamos fazer Vamos para a execução. a execução? Agora sim, vou chamar a polícia. Agora sim, vamos chamar a polícia. A polícia entra nesse A caso. polícia vai entrar. Agora a polícia vai entrar, o exército vai entrar, as Nações Unidas vão entrar e todo mundo vai entrar para que eu possa reaver o meu livro. Chamar a ação executiva, vamos chamar a polícia, mas por meio de uma ação executiva. Quero dizer que ainda vamos ter tramitação aqui. E com os incidentes executivos, com as ações declarativas enxertadas na ação executiva. Por quê? Voltando à tramitação, vamos ter uma petição da ação executiva que eu poderei, ao invés de uma contestação, apresentar um embargo. Embargo. Um embargo de executado. Como é que isso funciona? É uma ação declarativa em que vamos discutir o direito novamente em ação executiva. Pois. Muitas Por quê? curvas. Vamos lá supor. Esse tempo todo surgiu uma situação qualquer, ou a situação foi mais julgada, ou qualquer. Tem os fundamentos de embargo. Temos aí o 813 e o 815 que dizem quais são os fundamentos de embargo. Imaginemos lá que o título seja inexecuível por qualquer forma. Eu tenho que ter a possibilidade de me defender. Esta é a possibilidade que eu tenho para me defender em sede de ação executiva é por meio dos embargos de executados, no caso. Embargos de executados, que no fundo são uma ação declarativa, que podem ou não, uma ação declarativa ordinária, que pode ou não travar a marcha da ação executiva. Só trava a marcha da ação executiva se eu tiver prestado uma caução. Se eu não prestar caução, então a execução continua a tramitar. Muito bem. A execução continua a tramitar. Embargos. Se não houver embargos, se eu não tiver contestado, o pedido na ação executiva é para que eu pagasse a dívida ou nomeasse bens à penhora. No caso seria para que eu devolvesse o livro, não é? Pois. Ou em alternativa pagasse os 30 milhões de kwanzas. Pois. Então, aí a entrega, vai ser a ação executiva para a entrega de coisa certa, ou que, em alternativa, que eu pague o valor dos 30 milhões de kwanzas, sob a forma de processo comum ordinário. Se eu, no prazo de 10 dias, não pagar nem nomear bens à penhora, então devolve-se o direito de nomeação de bens à penhora ao exequente, nesse caso o Dr. Feca, que vai nomear os bens à penhora. Pode nomear a minha casa, pode nomear o meu carro, pode nomear a minha conta bancária, para que o tribunal vá para a minha esfera jurídica e de lá retire o valor de 30 milhões e os juros, caso os peça, que eu tenho em dívida.
depois disso, o tribunal vai ordenar que se apreendam esses bens. Pois. A apreensão por meio de selagem, se for um imóvel, apreensão material, tirar o bem da minha casa e levar para a casa, para o tribunal, por exemplo, ficar a ordem de um fiel depositário. Ou se forem direitos, considerar aquele direito apreendido pelo Estado e dar-se também a um fiel depositário. Por exemplo, se for uma participação social. E depois disso vem o concurso de credores. Por quê? Porque concurso de credores tratando-se de bens imóveis, não é? Porque os bens devem ser vendidos livres. Imaginemos que se trata de um imóvel e sobre o imóvel penda uma hipoteca ou outro direito real sobre aquele imóvel. O imóvel tem que ser vendido livre de bens, livre de ônus e encargos. Então vamos chamar todos os outros credores, porque nós temos entre nós o sistema de execução coletiva, mas temperado no nosso sistema é um sistema misto. Nós temos muitos sistemas mistos. Por quê? Porque da execução participam todos os credores do devedor que tenham garantia real. Pois. Muitos sistemas. O sistema de execução coletiva é aquele em que todos os credores do devedor participam da execução. Sistema de execução singular, só o devedor, só o credor do devedor é que participa da execução. Sistema misto, participam alguns credores. Vou explicar o que é que isso é, traduzido em miúdos. Dr. Feca, gostaria que o Dr. Feca que intentasse a ação e depois aparecessem todos os indivíduos que ele devem e o bem fosse para os outros indivíduos? Perdi tempo e perdi dinheiro. O Dr. Feca também gostaria que nos negócios, por causa do princípio da certeza e segurança jurídica, celebramos um contrato e o senhor me garantia o bem, era a minha garantia. E quando eu intentasse, por eu não ter intentado a ação executiva, só um dos credores é que intentou a ação executiva que ficasse com aquele bem? Também não, também é injusto. Pois é. Porque ninguém aceitaria fazer contrato contra a pessoa. Então o legislador, para obviar isso, criou um sistema de execução mista. Participam da execução aqueles credores que tenham garantia real. Pois. Depois esse bem é vendido, depois vamos para a fase da venda e depois pagamento. Mas se for dinheiro que eu aprender e se eu pretender simplesmente o meu livro, já não vamos para o pagamento. Eu peço simplesmente que me deem um livro e o processo terminou. Pois. Muito bem. Repastinando um pouco a nossa conversa, não lhe ouvi a falar sobre as alegações. Falei. Eu então fiquei distraído. Alegações em sede de recurso? Desculpa. Sim, em sede de recurso. Em sede de recurso. Nos recursos ordinários, os recursos ordinários têm 3 fases. Fase de interposição, fase de expedição e fase de execução. As alegações fazem parte da fase de expedição. Fazem parte da fase de expedição. O que é isso? Em sede de processo, em sede de recurso de agravo, as alegações devem ser feitas em primeira instância. Ou seja, o recurso já sai de primeira instância com as alegações. Pois bem. Em sede de recurso de apelação, as alegações podem ou não fazer-se em primeira instância. Fazem-se em primeira instância quando o autor ou o recorrente requeira exame do processo para esta finalidade. E depois de requerer o exame, fará as alegações num prazo de 10 a 20 dias. Muito bem. Não tendo feito em primeira instância, o juiz da segunda instância, não tendo requerido essa confiança, o juiz de segunda instância concede, o juiz de segunda instância ou o relator, no caso, concede ao advogado do recorrente, ao apelante, o prazo de 10 a 20 dias para apresentar alegações. As alegações. Muito bem, interessante. Lembrar que nós somos a FDIURES, aqueles que quiserem contactar-nos e adquirir uma das obras editadas por nós,
ligue agora para o 927 97 97 96 ou 950 97 97 96. Nós temos também conosco o livro da Associação de Juízes de Angola, AJA, Manual Prático de Processo Civil. Um livro editado por nós, que está disponível e a ser oferecido a um custo módico. Adquiram. O livro do Dr. Osvaldo, nesse momento, está esgotado, acabou tudo, mas vamos agora reeditar e, para a vossa alegria, também estará a um custo bastante acessível e disponível aqui também na FDURS. Portanto, adquiram as obras ligando para o 927 97 97 96. Muito bem. Doutor, precisando mais um bocado a nossa abordagem, o doutor não falou do prazo para contestação. Prazo para contestação. Em sede de processo declaratório ordinário, o prazo para contestar é de 20 dias. 20 dias. 20 dias. Muito bem. Mas, nas ações, salvo erro, há um prazo especial previsto nas ações em que estão envolvidos imóveis do Estado, algo similar, que dá o prazo de 30 dias. Lei 6/92 ou 91, salvo erro. Não me veio agora a memória, mas há uma legislação que prevê o prazo de 30 dias sobre imóveis. Prazo de 30 dias para apresentar a contestação. Interessante. Pois bem, estamos a chegar num momento derradeiro, um momento importante, que é o nosso jogo Mito e Verdade. Depois disso temos a nossa poesia e estamos já a entrar na parte final da nossa conversa. Acredito que os colegas, internautas, seguidores, diferentes juristas estão a acompanhar, estão de fato a receber com todo um deleite esta aula à volta do direito processual civil. E nunca estamos cheios dessas matérias. Cada vez mais queremos saber mais, queremos atualizar os nossos conhecimentos e hoje trazemos aqui um especialista, o Dr. Osvaldo Malanga, estudioso há algum tempo, alguém que tem uma larga experiência sobre essas matérias, então está a nos apresentar esta aula gratuita. Ora bem, mito e verdade, doutor. Temos um mito e verdade. No mito e verdade, basta dizer se é mito, se é verdade. Podendo fundamentar ou não, mas são questões simples. E a primeira questão é: a citação feita por edital é sempre nula por violar o contraditório? Essa é uma afirmação. A citação feita por edital é sempre nula por violar o contraditório. É mito ou verdade? Mito. É mito, não é? Mito. Mito. Sim. Okay. Mito por quê? Porque a citação edital é válida em determinadas circunstâncias. Mas a outra parte não se defende? Outra parte não se... Essa é a perspectiva da pergunta. Como é que você fica? Então fica ausente? Não, mas também justo a outra, quem vê o seu direito violado ficar ad eterno sem justiça. E se a outra parte não quiser, conforme disse as dificuldades que nós temos aqui entre nós, se a outra parte não quiser mesmo aparecer no processo. Pois é. Muito bem. Nem sempre. Há vezes que há ações que nem é preciso exercer o contraditório. Pois bem. Então é mito. Sobretudo, fala-se das providências cautelares já essa natureza. Sim. Não, mas na citação edital a parte ainda tem a possibilidade de se defender. Nas providências não há mesmo contraditório. Há algumas providências em que não há contraditórios. Não há contraditório porque o legislador desenhou estas providências deste modo. Por quê? Porque se dessa possibilidade da contraparte exercer o contraditório nestas providências, então só para aproximar-se o efeito útil das ações do direito que se pretende acautelar nestas providências não se verificaria. Muito bem. Certo. Muito bem. Doutor, mito ou verdade? Outra questão. O princípio da livre apreciação da prova significa que o juiz pode decidir como bem entender. É verdade, doutor?
Mito. É mito. Mito porquê? Porque este princípio tem limitações. Quais são essas limitações? Vamos lá, eu gosto muito deste artigo, Aham. o 655, número 2. Sim. Vamos primeiro ler a regra, que é o que o doutor está a dizer. Pois. Vamos ver, Livre apreciação vamos da ver prova. se tem ou não exceção. Então, um documento com força pública, o juiz decide como quer? Não. Vamos lá. 685. 685 não. Onde é que está o princípio da livre apreciação da prova? 655. 155. 655. Desculpem. Liberdade de julgamento. O Tribunal Coletivo aprecia livremente as provas e responde segundo a convicção que tenha formado acerca de cada facto quesitado. Esta é a regra, não é? Vamos lá à exceção. Mas quando a lei exija, para a existência ou prova de do facto jurídico, qualquer formalidade especial, não pode esta ser dispensada. Queres dizer que num contrato de compra e venda de imóvel, se a parte não me juntar o documento atinente à compra e venda de imóvel, que sabemos que é uma escritura pública, o juiz não pode dizer que aquela compra e aquela venda são válidas. Por quê? Porque a lei exige uma formalidade especial Muito bem. para que aquele ato seja considerado como válido. Não pode dizer, um até diz, olha, eu paguei, o outro diz que eu recebi o dinheiro, que eu dei, um diz que deu o imóvel, outro diz que deu o dinheiro, mas essa compra e venda é válida. Sem aquele documento, sem aquela escritura pública. Pode o juiz afirmar que aquela compra e venda é válida? Não. Porque ele está limitado. O sistema... Isso é um resquício do sistema legal de prova que diz que ele tem de apreciar o documento que atesta que aquela compra e venda se efetuou. Que neste caso o documento é a escritura pública. Muito bem. A todos aqueles que nos acompanham, dizer que no sábado nós teremos a formação sobre marketing jurídico tradicional e digital no contexto angolano. É já neste sábado. Para aqueles que estiverem interessados, não hesitem. Liguem agora para o 927 97 97 96. Aí poderão integrar esta turma que vai ter esta formação muito importante sobre marketing jurídico tradicional digital. Doutor Osvaldo, Certo. temos ainda no Mito e Verdade a seguinte questão. Qualquer pessoa pode propor uma ação popular. Mito ou verdade? Verdade? É verdade. Certo. Então, Nas condições previstas não há na lei. legitimidade aqui. A legitimidade não se coloca, todo mundo tem legitimidade para Não, o propor uma ação legislador popular. garante isso. O legislador garante. Se tivéssemos aqui uma Constituição, eu não tenho por acaso Temos fundamento aqui. legal, Oh, mas se tivermos aí uma Constituição, vamos ver que o legislador garante isso. Pois bem. Muito Há bem. situações como defesa do ambiente, mas há situações especiais em que o legislador admite que um determinado indivíduo proponha uma ação coletiva. É isso, não é? Pois. Uma ação coletiva. Sim, Por acaso, no livro eu abordo, no meu manual eu abordo direito à ação popular. Deixa-me só ver o fundamento legal, o fundamento constitucional para isso. Muito Eu bem. tenho aqui a cábula do livro. Muito bem. Bem, Tenho aqui quanto ao direito à ação. Tem Constituição? tem a Constituição. Ok. Temos aqui a Constituição da F de Iuris, Temos a Constituição. que é a Constituição e a Lei do Processo Constitucional, duas em uma. Duas legislações em uma. Portanto, Aqui, qualquer cidadão. Qualquer Aqui, cidadão. 74 da Constituição da República de Angola. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão, ou através de associações de interesses específicos, tem direito à ação popular nos casos e nos termos estabelecidos por lei que visa anular atos lesivos da saúde pública, muito bem. ao património público, histórico, cultural, ao meio ambiente, foi a referência que eu fiz, e à qualidade de vida, à defesa do consumidor, à legalidade dos atos da administração e demais interesses coletivos. Muito bem. Então, queres dizer que temos aqui um direito fundamental consagrado, um direito de natureza coletiva consagrado para qualquer cidadão. Muito Por bem. acaso, no manual, eu expliquei qual é a natureza deste direito. Muito bem. Para todos aqueles que nos acompanham, temos aqui
Temos aqui a Constituição da República de Angola, editada pela F de Iuris. Constituição, a Lei de Processo Constitucional. Adquiram, está também disponível e está a ser oferecida um custo bastante módico. Bem, doutor, continuando, temos aqui o mito de verdade não acabou. Mito de verdade. Diz aqui, a ausência de contestação implica sempre confissão do réu? Mito ou verdade? A ausência de contestação implica a confissão do réu? Não. Depende da natureza do direito. Depende da natureza do direito. Se nós formos abrir aqui o 485, Pois. em sede de processo ordinário, em sede de processo sumário, tem uma outra consequência. Mas vamos lá ao processo ordinário. Se formos abrir aqui o nosso artigo 485, diz o seguinte. Vamos lá ler. Se o réu, vamos ver primeiro a regra, 483. Se o réu, além de não deduzir qualquer oposição, não constituir mandatário, nem intervir de qualquer forma no processo, verificará ao tribunal se a citação foi bem feita, com as formalidades legais, mandá-la repetir quando encontre irregularidades. Se o réu não contestar, 484, tendo sido ou devendo considerar-se citado regularmente na sua própria pessoa, ou tendo junto procuração a mandatário judicial no prazo da contestação, consideram-se como confessados os factos. Esta é a regra. Esta regra, porém, contempla a exceções. Vamos ao 485 para vermos as exceções. Quando, havendo vários réus, algum deles contestar relativamente aos factos que o contestante impugnar, quando o réu ou algum dos réus for uma pessoa coletiva, ou for um incapaz, a causa estiver no âmbito da incapacidade, neste caso não há confissão, quando a vontade das partes for ineficaz para produzir efeito, estamos a falar de direitos absolutos, Bem. daqueles que a pessoa não pode dispor livremente, ou aqueles direitos inalienáveis, é melhor dizer assim. Quando se trata de factos cuja prova se exija documento escrito. Vamos a supor, naquele exemplo que deu da compra e venda, que tem que ver com a compra e venda do imóvel. A compra e venda do imóvel requer escritura pública, nos termos do artigo 875 do Código Civil. Se numa ação eu não contestar aquela compra e venda, a consequência não pode ser a confissão daqueles factos, porque a lei exige um documento, neste caso um documento público, um documento autêntico. Muito bem. Se a parte Interessante. Todos aqueles que acompanham, estamos com o Dr. João do Malanga, esta aula grátis. E, claro, temos essa alegria de ter o Dr. Osvaldo Malanga. Bem, doutor, não terminou, temos ainda uma questão, mas temos mais duas ou três. Mito ou verdade? A falta de personalidade judiciária pode ser suprida no decurso do processo? Falta de personalidade judiciária? Sim, esta é a afirmação. A falta de personalidade judiciária pode ser suprida no decurso do processo. Mito ou verdade? Uma questão interessante. A falta de personalidade judiciária pode ser suprida no decurso do processo. Julgo que não. É insanável. É insanável. Insanável. Mas há exceções. Há quem diga que pode conduzir à absolução da instância. A consequência é a absolução da instância. Nos termos de 288. Okay. Mas há situações em que entes sem personalidade jurídica podem propor ações. Podem propor. Sem personalidade jurídica têm personalidade judiciária. Mas são situações excepcionais. São 3 ou 4 situações judiciária, mas não tem personalidade jurídica. Certo. Como exemplo? Exemplo, as sociedades irregulares. As sociedades irregulares. As massas falidas. Interessante. Que no caso entram os patrimónios autónomos, as sucursais.
Interessante. Sucursais, delegações, porque eu no manual trago aqui, digo que a agência e as filiais não, as filiais têm personalidade jurídica, as agências também têm. É uma querela que eu debatia em tempos com alguns doutrinadores portugueses que de facto reconheceram que há um erro no nosso Código de Processo Civil, no artigo 7º, porque fala em filiais e agências. A agência tem personalidade jurídica. A filial também tem personalidade jurídica. Por que é que eu digo isso? Pelo seguinte, o que é um agente, primeiro? Um agente o contrato da agência é uma figura que advém do direito comercial. O contrato da agência é um contrato celebrado entre dois comerciantes, em que um vai representar o negócio de outro numa determinada região geográfica. É um contrato de distribuição comercial. Se o legislador fala em dois sujeitos, como é que uma pessoa sem personalidade vai celebrar contrato? Pois. Não é possível. Não é possível. Então o agente, e nós na prática vou configurar um exemplo. Aqui próximo do local em que nós vivemos, encontramos sítios onde vendem, onde tem lá um letreiro BAE, agente do BAE. Aquele senhor é o BAE? É trabalhador do BAE? Não, aquele senhor não é o BAE. Aquele é um agente do BAE. Por quê? Porque ele tem um contrato com o BAE para representá-lo naquela região geográfica. São duas empresas distintas. São duas empresas distintas. O balcão onde nós vamos todos os dias do banco para levantarmos e depositarmos dinheiro e termos qualquer movimento lá no banco, aquilo é uma agência? Não. O gerente daquilo não é o dono daquilo. O agente é dono do seu próprio negócio. Então não faz sentido que tenhamos no artigo 6º ou 7º do nosso Código de Processo Civil a referência a agente. O mesmo que a filial. Filial é uma sociedade filha. É uma sociedade diferente da sociedade mãe. É uma outra sociedade. É uma outra empresa. Tem patrimônio autônomo, tem patrimônio distinto. A diferença com a sociedade mãe é que a sociedade mãe tem maior parte do capital social da filial. Então, a filial e a agência não podem fazer parte do artigo 7º. Por quê? Porque são entes dotados de personalidade jurídica. Não entram na exceção, entram na regra. Entram na regra do artigo 5º. Interessante. Muito interessante. Bem, esta aula só na F de Iuris. Só na F de Iuris. A todos aqueles que nos acompanham, lembrar que temos aqui na F de Iuris Código Penal, Código de Processo Penal angolano, editado pela F de Iuris. Temos também conosco o livro do Dr. Antônio Napoleão, com o título Direito Comercial e Sociedades Comerciais, 2 em 1. Adquiram, aqueles que queiram adquirir, é só ligar para o 927 97 97 96. Em matéria fiscal, nós temos o livro editado pela F de Iuris, o livro do Dr. Simão Saluanda, Estudo de Direito Fiscal Angolano. Adquiram o livro, está disponível também, e assim contribuem para o autor e motivação do autor para que venham outros livros, e é um incentivo à investigação jurídica ao descolonizar o conhecimento jurídico. Muito bem. Dr. Osvaldo, já estamos na fase final, mas o mito de verdade tem que terminar. O mito de verdade coloca-nos uma questão. A petição inicial deve indicar sempre o valor da causa. É mito ou verdade? Verdade verdadeira. Verdade porque verdadeira. É por meio desta indicação que vão-se calcular as custas judiciais, a forma de processo, saber se admite ou não recurso, se o processo admite ou não recurso. Muito bem. Etc. Muito bem. E o valor econômico do litígio que está em causa. E sobre a petição inicial, não é sobre o valor da causa,
não é, o valor da causa não é aleatório. Nós não podemos indicar como bem Pois, pretendemos. essa questão é interessante. Nós temos critérios legais No caso que o para doutor, a indicação do valor da no causa. caso que o doutor nos trouxe, o livro, o doutor disse, estabeleceu 30 milhões. E por que é que eu estabeleci 30 milhões, doutor? Por causa da Por raridade. causa da raridade. E- Pois era, é um exímio professor e tal, que o livro já não existe em Angola por causa disso. Pois, o que é raro é caro. Sim, porque se for um livro que estiver a sair esse ano e eu poder encontrar em qualquer esquina, Barato. o valor barato. O valor não vai ser o mesmo valor. Pois bem. Tá? Então, Vai ser o valor do livro que tiver aí na então o esquina. valor não é a meu critério. Não é. Nós temos para determinar o valor da causa critérios gerais que constam do artigo 306 Pois bem. e os critérios especiais que constam do artigo 307 e seguintes do Código do Processo Civil. Interessante. Outra questão, já a terminar, temos só mais duas. A reconvenção, essa até o doutor já cá explicou, a reconvenção depende da conexão com a ação principal. Certo. Mito ou verdade? É Verdade. O doutor até já falou sobre isto e tal. Certo. Pois bem. Outra questão. O segredo profissional pode ser afastado por ordem do juiz. Mito ou verdade? Verdade, pode. Muito bem. Muito bem. Deixa-me lá ver se o segredo profissional pode ou não ser afastado. Deixa-me lá ver. Fala-se aqui. Bem, tem essa proteção por lei. Mas é simples, vemos isso. Há sempre alguma exceção. Deixa-me lá me socorrer aqui a cábula. Enquanto isto, lembrar sempre que nós somos FDURs e esta aula tem o apoio da JB Filmes. A JB Filmes é que nos dá toda essa cobertura audiovisual para aqueles que quiserem gravar o seu vídeo corporativo, para aqueles que quiserem fazer os seus podcasts, para aqueles que quiserem tratar das suas fotografias no evento familiar. Ligue agora para a JB Filmes no 922 33 26 95. JB Filmes, não se esqueça, 922 33 26 95. Adquiram já na FDURS as obras dos doutores Antônio Napoleão, título Direito Comercial e Sociedades Comerciais, a um custo bastante módico. Valorize a investigação científica, junte-se a nós para descolonizar o conhecimento. O livro do Dr. Simão Saluanda, Estudos de Direito Fiscal Angolano, também está aqui disponível. Dr. Simão Saluanda apresenta-nos aqui. Doutor, excepcionalmente, Pois bem, doutor. não pode estar aqui o fundamento legal. Muito bem. É uma inabilidade legal Uhum. prevista no artigo 618, número 1, a linha. Muito bem. Então não pode. Os que, sim, Não pode. Muito bem. são inábeis por motivos de ordem moral, ou seja, não podem servir como testemunhas os que tenham segredo profissional. Segredo profissional. Muito bem. Muito importante. Os que Esta estejam nota. protegidos pelo segredo profissional. Muito obrigado, doutor. Porque se forem a juízo e disserem alguma coisa contra o patrão, o que é que vai acontecer com esse emprego? Pois. Então o legislador procurou proteger. No mito e verdade, temos uma última questão. No mito e verdade, que é: as decisões dos tribunais civis podem constituir títulos executivos. Mito ou verdade? Podem, doutor. Não podem, são títulos executivos. São títulos É executivos. só abrimos o nosso artigo 46. São o primeiro título executivo de com maior força. Muito 46, número 1, a linha A. Ótimo, muito bom. Muito bom. Agora, doutor, aqui já terminamos, o mito e verdade terminou. Há uma questão que não podemos. Na verdade, são duas, não podemos fugir. Não podemos fugir delas. Primeira questão, já a terminar, tem que ver com a reforma do Código do Processo Civil. Parece que há algumas questões que precisam mesmo ser reformadas ou reformuladas. Como é que o doutor acompanha a reforma e aquelas matérias críticas que precisam ser mesmo mexidas? Porque parece que
o nosso Código de Processo Civil e conseguimos acompanhar por tudo aquilo que o doutor nos dá a conhecer, nos dá ao ensino, é que o nosso processo é muito sinuoso, o nosso processo é moroso, o nosso processo é, de algum modo prejudica o direito. Concordará com isso e daí a necessidade de mexer? Como é que avalia essa reforma do Código do Processo Civil? Há necessidade ou está bem assim? Ou, da sua ótica, está bem assim? Não, como qualquer produto humano, os códigos não são perfeitos. E o nosso código é de 1961. A esta altura tem muitos institutos que devem ser revistos como forma de obviar esta demora que há nos processos. Tomei há uns anos contacto com o modelo do Código de Processo Civil que estava a ser apresentado e era bastante interessante porque de alguma forma obviava essa questão da ação executiva, ação declarativa, esse tempo todo que leva a ação executiva, ação declarativa. Havia figuras novas, tal como a inversão do contencioso, etc, etc, que de todo modo seriam úteis para um novo caminho, uma nova perspectiva de reforma da justiça. Salvo erro, é uma obra humana, o Código de Processo Civil, e reformá-lo seria de todo modo útil, porque já tem muitos, mas muitos anos. E desta forma seria bom para a nossa justiça civil que o nosso código fosse reformado. Não sei quantas anda, mas imagino que fazer um trabalho de reforma da justiça e especialmente de códigos requer um trabalho muito, mas muito aturado, porque não é fácil, não deve ser um trabalho fácil. Elaborar um código requer muito, mas muitos estudos, e achamos que a Comissão deve de alguma forma estar a reestudar o código em função de algumas falhas que tem, e auguramos que tão breve possível este novo código entre em vigor e traga a possibilidade de melhorarmos o nosso processo civil, não é? Que seja mais célere, que seja mais prático do que teórico, porque no fundo o que as pessoas querem no final do dia é que haja uma solução para o litígio que levaram a tribunal, mas que muitas das vezes esse excesso de formalismo processual leva a que não se atinja este desiderato. Então, um novo código seria ouro sobre azul, porque desde a altura em que esse código entrou em vigor aqui na então província ultramarina, que era Angola, até os dias de hoje, Portugal está no quarto código, se tanto. Estamos a falar de uma reforma em 85, uma reforma em 95, uma em 2003 e uma reforma em 2013. Então, quero dizer que este código não é a expressão perfeita do que é o processo civil odiernamente. Pois, mas já não temos data, porque essa reforma também está a durar é mesmo um processo. Essa reforma parece que é também um processo Certo, que está a levar uma eternidade. Certo. Não se antevê uma data para termos um novo Código Civil. O doutor não foi consultado, não está, Não, não está isso integrado nas discussões. Não. Na altura das discussões eu nem estava por cá em Luanda, mas participei da consulta pública, contribuí com algumas ideias.
Muito bom. Esta, por exemplo, das agências, das filiais e das sucursais. Interessante. Eu contribuí, a comissão revisora tomou nota e alterou alguns artigos porque não faz sentido que tenhamos na lei processual um ente que não tem personalidade jurídica, que tem personalidade jurídica, a lei processual diz que não tem personalidade jurídica, quando formos à legislação comercial, a legislação comercial diz que tem personalidade jurídica. Então há aqui uma desconformidade legal muito grande e como tal apresentei estas questões à Comissão de Reforma. A Comissão de Reforma prontamente interveio e acolheu essas ideias que nós propusemos. Tomou nota. Muito Sim. bem. A todos aqueles que nos acompanham, estamos com o Dr. Osvaldo Malanga, é especialista, é estudioso sobre o direito processual civil. Bem, Dr. Osvaldo, uma última questão. Olhando para a realidade que não podemos fugir dela, a realidade sobre as inteligências artificiais, a cibernética e hoje é uma febre. Como vê o advogado civilista e inteligência artificial? A inteligência artificial poderá substituir o advogado, porque hoje vemos já muitos advogados a recorrerem à inteligência artificial para a produção de peças. Há advogados que já não se dão muito trabalho. Uma contestação, vão à inteligência artificial, diz ao chat GPT, dirige-se ao Gemini, a DeepSeek, produza-me uma contestação contra o Dr. Osvaldo Malanga. E a inteligência artificial está a produzir. Como é que encara isto? Nós estaremos a caminhar para uma altura em que até o cidadão comum, em conflito com a lei, vai dispensar o advogado porque vai à inteligência artificial dizer, olha, tenho esse problema assim, assim, assim. Como é que eu resolvo? A inteligência artificial responde. Eu não é que eu não gosto de modernismo. A justiça é um sentimento. Sentimento. A máquina não sente. Pois bem. A máquina não sente. Apesar das vezes haverem algumas coincidências. Veja que há uma fase. Tu pedes a peça vem. A peça vem, pois. Tu não sentiste. Pois bem. Tu não sentiste aquela peça. Tu não sentiste aquele exercício. Se fores para uma audiência, tu não vais conseguir responder porque a máquina chegou àquelas conclusões. Pois, esse é de fato. As conclusões tu só tens quando sentes. Esse é o problema. E a justiça é um sentimento. Eu acho que nesta matéria o racional humano importa e tem perspectivas super boas. Porque muitas das vezes os conceitos jurídicos, os institutos jurídicos estão concatenados entre si que um instituto abre o outro. Se calhar a máquina tem a possibilidade de fazer isso com maior rapidez. Mas o ser humano a olhar para uma peça, a máquina tem recursos, apesar de ser mais rápida, mas eu acho que tem recursos limitados. O ser humano em si é capaz de ter mais recursos, a máquina é rápida, mas o ser humano com a formação, eu gosto mesmo dos mestres mudos ainda, gosto de sentar, sentir o que a peça tem, sentir o que aquele processo tem, porque é bem diferente de uma peça feita por uma máquina. Bem diferente. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Osvaldo. Certo. Há uma frase de reflexão que se coloca aqui, que diz aqui, o processo é a ponte entre o direito abstrato e a justiça concreta. O que é que se lhe oferece comentar? O processo é a ponte entre o direito abstrato e a justiça concreta. Certo.
O direito em si não tem aplicação direta. O direito privado, melhor dizendo, o direito abstrato, ou conforme nós aprendemos, direito objetivo e direito substantivo. É assim que direito objetivo e direito subjetivo. Subjetivo, objetivo, não é? Direito objetivo e direito... Ou quero falar outra... Não, eu vou chegar aí. Direito subjetivo, o que é? É a faculdade ou o poder que determinada pessoa tem, exatamente, de livremente exercer ou pretender de outra um determinado comportamento. Pois. Vamos voltar ao exemplo. Em face da violação do meu direito, o que é que eu posso fazer? Processo. Na realidade, o que é que eu vou encontrar? Em dificuldades para materializar o meu direito. Então, eu substantivamente ou subjetivamente tenho aquele direito. A ponte para materializar é o processo, e o processo vai ser a mistura entre a teoria e a prática para o alcance de uma determinada solução. Interessante. Há aqui outra expressão que diz: o juiz é o guardião do processo, mas também é o jardineiro da justiça. Sem cuidado, o direito murcha nos ritos. Pois, essa questão já não temos muito tempo, e para poupá-lo, vamos deixar para os nossos seguidores. Não, eu gostaria de comentar, dar uma pincelada nessa questão. Muito obrigado. Principalmente na parte final. No fundo, essa parte final nos está a dizer que esse formalismo exacerbado, excessivo, e pode chegar a decisão final e depois a decisão não satisfazer ninguém. Pois bem. Ou quando a decisão final chegar, ser tarde demais. O direito vai perder-se aí no ritualismo que é o processo civil. Pois bem. O direito é a expressão da justiça. O juiz, a princípio, ouço de muitos magistrados, tem de indubitavelmente saber bem o processo. Tem de indubitavelmente saber bem o processo. Porque o resto depois o resto não é o resto, porque é a substância, mas um processo bem conduzido leva a uma boa decisão. Muito obrigado. Pois bem, chegamos ao momento final. Esse é daqueles temas que, claro, nunca acabam. Já peço desculpas pela minha voz, estou meio engripado e creio que devem ter se apercebido disto. Daí ter essa voz assim, não habitual. Assim, nós estamos a terminar esse nosso momento, nosso episódio do podcast. Mas, como habitual, nós temos a nossa poesia. E a nossa poesia começa assim. A nossa poesia começa assim. No princípio, havia sentença. No princípio, deixa-me corrigir. No princípio, não havia sentença. Havia apenas o grito contido da esperança. Um povo ferido à porta do tribunal, erguendo no punho não uma arma, mas uma folha com timbre e fé. E assim nasceu o processo, filho legítimo do conflito e da norma, mecanismo nobre onde a forma beija o conteúdo, ponte entre o silêncio e a reparação, entre o grito e o reconhecimento. Mas que estrada é essa? Feita de prazos que escorregam, de despachos que dormem, de citações que não sabem onde moram os réus. No âmago da instância judiciária, ergue-se o processo. Não como liturgia oca,
mas como rito sagrado da razão pública, onde o juiz não julga papéis, mas destinos. Ali, na mesa gasta do escrivão, entre carimbos gastos e registros empilhados, a morosidade vira doutrina. A desigualdade transforma-se em norma tácita e o mérito afunda-se no labirinto das formas. Angola processa-se em múltiplos andares. No Bengo, uma mãe aguarda a regulação de visitas. Em Menongue, o herdeiro ainda desconhece o testamento. E em Luanda, um despacho que deveria ser urgente aguarda sereno o regresso da impressora. O processo, dizem-nos, é adjetivo, mas aqui torna-se substantivo. Matéria densa, burocrática e por vezes desumana. Que justiça é essa, cujo princípio da igualdade se curva diante da alçada de um nome influente? Que contraditório é este, que se dissolve no eco das notificações extraviadas? Que sistema é este, que aplica o princípio da preclusão com mais zelo do que aplica a equidade? E mesmo assim, há quem lute com o nobre Dr. Osvaldo Malanga, voz firme no ofício da razão, guardião da forma, mas sem perder a compaixão, ensinando que o processo é meio, nunca fim, e que justiça sem alma é apenas papel sem jardim. A luz em certos cantos das comarcas, uma sentença clara em Cachito, uma conciliação honesta em Mochico, um juiz que escuta com olhos e coração em Malange. Não se trata de milagre, trata-se de coragem jurídica, de um país que ainda crê que o processo civil pode ser ponte e não muro. Que cada articulado seja ato ético, que cada despacho seja peso e palavra, que o direito angolano não se perca no labirinto da forma nem na pressa do carimbo, e que em cada comarca, do Cunene à Cabinda, o processo civil renasça não só como rito, mas como filosofia viva da justiça concreta. Porque entre o artigo e a audiência, entre o prazo e o recurso, há vidas que esperam. E o direito só se realiza quando essas vidas deixam de esperar. Com essas palavras terminamos. Agradecemos a vossa audiência, a vossa atenção. Estamos sempre disponíveis. Agradecemos que partilhassem, comentassem. Estará esse episódio disponível dentro de 2 dias ou 3 no YouTube. Nós somos sempre F de Iures. Temos como a palavra-chave descolonizar o conhecimento pela academia, editora, livraria e podcast. A todos, o nosso forte abraço. Estamos juntos. E, claro, agradecemos todos vivamente a presença do Dr. Osvaldo Malanga, essa presença sempre inspiradora, essa presença que sempre ensina o direito processual civil. Muito obrigado a todos e até a próxima.